capítulo de número 13 e verso de número 44 nos comentários, para que fique registrado a palavra de hoje. O Senhor vai falar sobre encorajamento, coragem, ousadia nesses dias onde todas as coisas nos remetem ao medo, nos remetem a nos escondermos, nos retrairmos diante das realidades que têm acontecido. E nós, com os nossos passos de fé, estamos encontrando algo precioso, ainda que seja nos nossos olhares terrenos, vendo a matéria, a construção, os acabamentos, as pinturas, as famílias bem. Os nossos olhares humanos estão contemplando isso. Vamos à palavra. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, tendo encontrado, o escondeu, guardou consigo, e transbordante de alegria, vai e vende tudo quanto tens, e compra todo aquele campo, ou todo aquele terreno. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu para si, guardou, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o quanto tem e compra todo aquele terreno, toda aquela terra. Se a nossa visão humana hoje está enxergando todas as maravilhas que nós estamos vendo, por um passo de coragem onde muitos não estão fazendo e acham loucura o nosso posicionamento em construir, a nossa coragem em Deus em construir, os nossos olhos estão vendo, e com isso nós nos alegramos, amado. Você já vai sentar. Nós nos alegramos. Isso é visível, um tesouro encontrado à nossa vista, com muita alegria. Nós guardamos isso, e com os nossos olhos nós encontramos algo que é do reino do céu e já nos alegramos. Imagina o que tem sobre a profundeza desse terreno. Imagina o que tem se você escavar, ou se você permitir ele escavar. Nós entramos no culto, nós vamos adorar. Eu queria que você adorasse comigo. O Senhor, Ele tem algo extraordinário aqui chamado para você e para mim nessa manhã. Uma dose de encorajamento, porque o medo tentou te parar, porque os erros tentaram te parar, as escolhas erradas tentaram nos parar, mas uma dose de encorajamento essa manhã vai fazer você e eu romper o medo, romper a crise, romper todas as estatísticas que o mundo tem tentado colocar sobre a nossa família, a nossa casa. E isso chama-se coragem, isso chama-se ousadia. No exterior nós estamos vendo tudo que Deus tem feito, mas Ele quer trabalhar aqui essa manhã. É no teu interior, é no meu interior. Então sim, é de dentro para fora, é de dentro para fora o que Ele vai começar a fazer. Você pode declarar comigo. Eu sinto. Você pode declarar com o grupo de louvor aqui essa manhã. Sim, sinta Ele aí. A tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder. Declare a Ele essa manhã. Tomando conta do lugar. Solte sua voz. De solte sua voz. Abertos. Declare. Se renda. Rendido em teu Se renda a Ele nessa manhã de uma vez por todas. Uma coisa te peço,
declare, declare. Dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. E então vem. Sim, declare. Demora, vem. Nos ajude, nos Com ajude. teu poder entre Solte a sua voz. dentro de mim. Peça isso a Ele essa manhã. Peça para Ele arrancar todo medo. Como fogo Sim, o amor lança fora todo medo. dos ventos Cheio. em meu peito, entre dentro de mim. E então vem, sem demora, vem com teu poder entre dentro de mim. Como fogo em meus ossos rendo, em meu peito, entre dentro Sim, Senhor. de mim. De dentro pra fora, de dentro. É isso que Ele quer. O exterior, o externo. O meu O que as estatísticas, o que o mundo tem falado, o que nós temos acompanhado, são crises de pânico, são crises nas nossas crianças, são crises nos nossos casais, são crises na nossa área financeira. E nós ficamos com medo de dar o próximo passo. pra fora. Mas é de dentro para fora. Você não pisa, você não anda naquilo que você vê, porque isso não chama fé. A fé, ela é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos. De dentro Cheio. pra fora, Sim. transforme o meu ser. Sim. Você pode sentar. Se assente aí. Talvez você está pensando, pastor, quando tudo isso acabar, eu vou me levantar e vou ir. Quando tudo isso passar, eu vou me posicionar, ou vou me reposicionar e vou dar continuidade nas minhas coisas, nos meus projetos e nos meus planos. Você pode até estar com medo agora, mas a coragem, ela não vem depois que o medo acaba. A coragem, ela não vem depois que o medo acaba. É no medo que nós somos encorajados a confiar no Pai. É em meio às crises que nós somos, sim, movidos na fé e no Espírito, abrir as nossas empresas, sim. É no meio do medo, é onde todas as coisas dizem ao contrário. A seta do mundo diz fecha, a seta do mundo diz não sai, não vai, não faz isso, não dê os teus primeiros passos, porque tudo está parado. E isso gerou em nós medo. Só que no medo nós fomos encorajados, pastor. No medo nós somos encorajados. Não espere a crise passar para você retomar os teus projetos e os teus sonhos. Não espere as coisas irem se ajeitando conforme o mundo está ditando para você voltar a buscar. Amado, o homem encontrou um tesouro na superfície do campo. Estava ali escondidinho, fácil de ser achado. Nós encontramos um tesouro na superfície. E o Senhor falou para nós: filho, se na superfície, no início da tua caminhada, nos teus primeiros passos de fé,
Você já sentiu esse arrepio? Você já sentiu essa euforia, esse desejo de entrar mais? Ei, imagina o que você vai encontrar mais a fundo, se aprofundando e se lançando mais. O nosso medo não pode nos parar. Por isso, uma dose, uma porção de encorajamento para toda a nossa igreja. Pastor, mas eu não estou vendo isso. Olhem os passos que a igreja está dando. Olhem os passos que nós, como igreja, estamos dando. O pastor, todas as vezes que ele sobe aqui, ele fala: nós somos doidos, porque todas as coisas nos remetem a não ir, a não fazer, a não nos posicionar. Mas algo de dentro, aqui dentro, uma confiança, uma fé, uma certeza que está aqui dentro, fala que é para nós darmos sim o passo, é para nós nos mudarmos sim, é para nós avançarmos sim. Então o medo gera em nós essa coragem. O medo não é para você parar, não é para você desistir, não é para você se enfraquecer, mas é para você buscar em mais profundo uma dose de encorajamento para você. É muito fácil nós nos sentirmos encorajados quando está tudo bem, quando todas as coisas vão bem. Amado, o interessante é que nós deixamos tudo isso que está acontecendo aí nos impedir de dar o próximo passo. E nós ficamos presos naquilo que foi só superficial e não nos aprofundamos naquilo que verdadeiramente nos leva a uma coragem, um encorajamento, uma ousadia para romper nesses dias agora. Nesses dias, é nesse tempo que o Senhor está falando para você. Você está com medo? O medo, ele gira uma chave dentro de nós de coragem. É quando nós estamos com medo que o nosso casamento vai acabar, que nós corremos para Deus. Nós estamos com medo que a nossa firma vai falir, a nossa vida, os nossos relacionamentos, eles vão se romper. Aí o medo nos encoraja a correr para Deus. O medo nos encoraja a se esconder nele. Isso com medo. Imagina se for só a coragem. Porque quando estiver tudo bem, a nossa casa bem, os nossos estudos, o nosso trabalho, a nossa família, aí nós nos confortamos, nós nos paramos. E aí é onde o Senhor fala: ei, agora é o tempo de você ser encorajado, porque o Evangelho, ele não é um encorajamento só em tempo de crise, não, ele é uma estrada que sem esse caminho, eu e você não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós usarmos da palavra só quando nós estivermos em queda, só quando nós estivermos com medo, só quando nós estivermos com o nosso casamento a romper, a nosso trabalho está por um triz. Não! No momento de medo, coragem. E no momento de paz, pastor, mais coragem ainda para você prosseguir e dar o próximo passo. Porque é mais difícil você ter coragem quando está tudo em paz, porque você acha que está tudo bom, e quando você está com medo. Noé precisou de coragem, pastora, quando ele recebeu a fala de Deus para construir a arca. Ele precisou de coragem, ainda com medo, ele precisou de coragem para cortar as primeiras árvores e transformar na arca. Mas ele também precisou de coragem quando a chuva parou e ele teve que sair da arca. Quando estava tudo bem, ele também precisou de coragem. E nós precisamos disso. Paulo vai nos ensinar algo extraordinário. Que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida.
O reino de Deus, ele é paz, alegria. Deixa eu ler para você. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então Paulo, ele nos ensina que é possível eu e você conhecer algumas coisas que não vêm do reino, pelas nossas escolhas. Porque ele nos relatou, ele falou que o reino de Deus não é comida e não é bebida. Então existem algumas portas, algumas escolhas que nós fazemos, que nos levam a conhecer aquilo que não é o reino. Que não é. Aí nós ficamos mais com medo daquilo que não é do que aquilo que é. Nós já encontramos um tesouro na superfície, e o Senhor nos orienta a vender tudo com alegria, a entregar tudo com alegria e comprar todo aquele campo, porque ali você vai encontrar algo grandioso, algo extraordinário. Renuncia, deixa tudo de lado e com prazer e com alegria entra nesse ambiente onde o Senhor quer te levar mais profundo. Nós abrimos portas onde nos leva a não conhecer o reino dos céus. Aí nós ficamos mais com medo de passar na encruzilhada da macumba do que o milagre vindo da parte do profeta. Aí nós ficamos mais com medo das estatísticas que a televisão fala e as coisas falam, do que aquele que verdadeiramente fez a promessa. Verdadeiramente a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Nós aprendemos que o reino, ele não é só comida, não é comida, ele não é bebida, porque isso é algo físico. Comida é palpável, bebida é palpável, é visível. Então não se empolgue, não se empolgue com a mudança para um lugar maior, para um ambiente maior, se nós continuarmos só na superfície com aquilo que nós só encontramos, sem querer largar todas as outras coisas e comprar todo o terreno. Não se empolgue, se você não tiver disposto a vender todo o resto. O que é vender, pastor? É renunciar todas as outras coisas para ficar com tudo aquilo que realmente vale a pena. E nós precisamos disso. Nós precisamos ver além. Existe algo mais, muito mais doido do que nos reunirmos aqui e ficarmos aqui um tempo inteiro, ou um período de culto inteiro. Existe algo mais extraordinário. Aonde está, pastor? Está quando você deixa, você vende aquilo que te rouba e decide entrar nesse terreno e deixar ele escavar você e te mostrar o que é mais belo, o que é melhor, o que é mais prazeroso do que muitas coisas visíveis. E isso as estruturas não vai mostrar, o dinheiro na conta não vai mostrar, o bom relacionamento com o teu casamento não vai mostrar. Isso quem vai mostrar é o dono do terreno. É o dono do terreno à medida que você vai escavando ou se permitindo ser escavado. É Ele. Então, se até aqui você está esperando com medo tudo isso passar, porque a hora que acabar eu vou dar o meu passo de fé e a gente vai romper e vai estourar. A gente vai pegar tudo, vai fazer tudo quando tudo isso normalizar. Não, é agora, é hoje. O tempo de você renunciar a vender aquilo que te rouba é agora. É esse o momento, essa é a hora. É agora que você está sentindo medo, porque eu não vou sair, eu não vou romper, eu não posso dar continuidade, porque todas as estatísticas, as outras coisas estão falando que não. Sabe o que é? Eu queria que você imaginasse os jovens aí, que tem a mentalidade mais aguçada, tem
a imaginação mais aguçada. Eu sou sonhador também, amado. Então eu queria que você se imaginasse aí num precipício. Diante de um precipício. Diante de uma grande montanha. Diante de um grande pico. E você subiu até ali. Você chegou até ali. E de repente você ouve uma voz falando para você lá do alto, lá do céu, a voz do Pai. Falando para você: se joga. Se lança. E você olha aquele precipício e você não está vendo nada ali. E a gente prefere acreditar naquela segurança do pico alto do que mergulhar no desconhecido. Porque a gente prefere andar por aquilo que nós estamos enxergando, a segurança para nós, no pico alto, no alto monte, do que mergulhar sobre a palavra do Pai. O convite dele aqui essa manhã é esse: sobe nesse pico, sobe lá no alto, ouça a minha voz e se joga. Sabe por que eu e você temos que nos jogar? Porque ele sabe que o tempo de segurança em cima desse pico estão contado, e nele é eterno, nele não tem volta, nele não tem mais escolha, não existe plano B para Deus. Melhor, deixa eu recolocar: existe sim o plano B para Deus. E qual é o plano B para Deus, pastor? O plano B de Deus é fazer o plano A dar certo. Então ele nos reposiciona quando nós erramos. E eu aprendi isso andando de carro. Eu aprendi isso no GPS, eu aprendi isso. Quando nós estamos com um trajeto traçado, nós sabemos que nós temos todos os nossos dias escritos em um livro, guardado com o Pai. Isso fala em Salmos. Toda a nossa história já foi escrita e está num livro guardado com Ele. Mas quando nós saímos daquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele tem para nós, Ele reordena, Ele recoloca as nossas rotas. E o Waze faz isso. Porque quando você está para traçar uma rota e sai dela, automaticamente na mesma hora o plano B do Waze é fazer você retornar para o plano A, voltar para o caminho, voltar para a rota, voltar para aquilo que vai te levar até o destino que você colocou ali. Isso é interessante, Mateus, porque alguns dos nossos trajetos que a gente desvia, ele realinha a rota, ele nos reconecta, e às vezes você só dá uma volta na quadra. Você só dá uma volta na quadra e já volta de novo. Mas existem erros e escolhas numa estrada longa, que se você errar, você vai andar horas, dias, muito tempo sem voltar até o plano A, que é o plano, que é o caminho, que é a rota. Então esse terreno que nos leva mais profundo, ele nos leva a ser mais sensível àquilo que está nos direcionando, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não te leva a errar, ele não indica o caminho errado, ele não faz você sair da rota, ele te orienta ao caminho certo, às escolhas corretas, a maneira certa de se posicionar diante da tua família, diante da sociedade, diante das outras pessoas. Aí nós erramos e até ser, como que fala? Reconectado ou realinhado até o caminho, a gente sofre, a gente se perde, a gente vai para um lugar desconhecido e passa por situações que não é para passar. Então essa manhã, o Senhor está falando para mim e para você. Se você entender quem te chamou, filho de quem você é, e qual é a herança que te está proposta, você nunca mais vai querer sair. Você nunca mais vai querer ir para outro lado. Você não vai mais. Outro dia eu parei
conversando com um conhecido meu, ele falou assim, uma pessoa próxima de você falou que você está na droga. Ele colocou a mão na cabeça, ele falou, pelo amor de Deus, porque ele sabe como a gente era endemoniado quando estava na droga. E eu também sei o precipício que me espera quando eu entro num ambiente como esse. Ou quando eu estava num ambiente daquele. E ele colocou a mão na cabeça, ele falou, pelo amor de Deus, me diga que isso não é verdade. E eu fui além na conversa, eu falei, a minha oração todos os dias, é que se for para mim voltar o que eu era antes, ou o que eu fazia antes, eu prefiro que Deus me mate. Eu prefiro morrer do que voltar aos caminhos que eu andava. Do que voltar a fazer o que eu fazia, eu prefiro que Deus me recolha. Porque esse desgosto para quem está à minha volta, para mim e para Deus, eu não quero dar. Eu não quero. Aí ele se sentiu em paz, porque eu acho que o Espírito Santo conversou com ele. Mas, é assim, amado. Você precisa ter coragem. As palavras vão vir de confronto com você. Se é um cara fraco, se é um cara desmiolado, já que estão falando, eu vou fazer mesmo. Se é um cara sem discernimento, já que estão falando, eu vou ir mesmo, não estou nem aí para nada. Só que eu sei aquele que me chamou, eu sei aquele que traçou a rota. Eu sei aquele que me encoraja quando eu estou com medo, mas também me encoraja quando eu estou em paz. Você precisa saber disso. A Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 26, que, eu vou abrir aqui no celular que está mais rápido. A sua voz abalou então a terra, mas agora, ele prometeu dizendo ainda uma vez, abalarei não somente a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras ainda uma vez apontam para a remoção das coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam somente as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos, e dessa forma, adoremos a Deus de forma que lhe agrade, ou que lhe seja agradável com reverência e temor. Isso está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo de número 26, que perfeitamente se encaixa nos dias atuais, onde o Senhor abalou sim, os céus e a terra. E todas as coisas que foram criadas, foram abaladas, para que permanecesse só aquilo que é inabalável. E o que é inabalável, é o reino que foi estabelecido dentro de mim e de você. E nós aprendemos o que é o reino. O reino não é comida, o reino não é bebida. O reino é justiça, é paz e alegria no Espírito. Longe do Espírito você não tem paz, você não tem alegria. A justiça não está sobre você, não está sobre nós. Então é nesses dias que eu quero te encorajar você a entender que você é filho. Você tem um pai que deixou uma herança extraordinária para você, e você precisa entender isso, porque se você não entender, você vai gastar a tua vida inteira sem querer colocar a mão nessa herança, sem querer desfrutar disso, porque nossa consciência, ela só trabalha sobre aquilo que nós conhecemos. Então você precisa conhecer o teu pai, você precisa conhecer essa herança, você precisa conhecer esse tesouro, você precisa conhecer de quem você é filho, e quem te chamou para viver algo extraordinário. Pastor, mas eu estou com medo, e é sobre esse medo que hoje, essa manhã, uma dose de encorajamento, de ousadia vai vir sobre você. Você não precisa esperar a escola voltar para você pregar o evangelho na tua escola. Você não precisa esperar voltar todas as coisas para você manifestar o reino. Você não precisa.
Você pode fazer agora, você pode ser isso hoje. Os teus sonhos estão estabelecidos para agora. Não é quando o mundo voltar ao normal, porque nós não somos normais. Nós somos taxados como louco, porque nós acreditamos no Evangelho da cruz. E para aqueles que acreditam na cruz, para o mundo isso é loucura, porque todas as coisas estão levando à crise, estão levando à morte, à separação, ao desprezo, ao egoísmo, ao egocentrismo, ao eu mesmo. Todas as coisas estão levando a pensar dessa maneira. Mas eu e você que acreditamos na cruz, acreditamos no amor, acreditamos em Cristo. E ei, deixa eu falar mais para você. Sabe de uma novidade que talvez você ainda não saiba? O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está comigo e com você. Ele está comigo e com você. Então não é o medo que vai te fazer acolhido ou escondido dentro desse quarto escuro. Não é o medo, não é a crise de pânico, não é a depressão, não. É o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que é a promessa sobre mim, sobre você que está em casa, sobre vocês que estão aqui. É o Espírito. E não é diferente não. Deus vai falar que é o mesmo Espírito que ressuscitou. Se Ele foi capaz de ressuscitar o nosso Senhor, esse medo aí é fichinha. Essa dúvida aí, ou vou ou não vou, é fichinha. Você só precisa olhar. Você que já pegou esse tesouro que você encontrou, você que já encontrou esse tesouro que estava oculto, e é bem na superfície, amado. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, ela é facinho de ser encontrada. É fácil de ser encontrada. Então Ele escondeu ali, e é encontrável, é achável, é tocável. O que diz, o que dita, é o que as nossas escolhas vão nos levar depois que nós colocamos a mão nesse começo, nesse nosso primeiro passo de fé. Você tem a opção de viver uma vida inteira dentro da igreja e não desfrutar das riquezas que o Pai nos deixou. Mas se nessa manhã você vender tudo, ou seja, renunciar tudo aquilo que te prende de ir mais fundo, você vai encontrar algo extraordinário da parte do céu. Você vai viver dias que o jornal não vai mostrar, a estatística não vai mostrar, nada vai poder mostrar ou dizer para você o que você está vivendo. É como aquele jovem que o pastor falou: pastor, eu não entendo. E realmente a gente não precisa entender, a gente só precisa viver. Porque se você querer entender Deus, você perde tempo e não vive aquilo que Ele está querendo verdadeiramente que você viva. Então é amanhã sim, de nós mergulharmos. Arrumou, Reina? Vamos então? Vamos lá, amado. Queria que você se colocasse de pé. Você que está em casa, se coloque de pé. Faça diferente de todos os outros domingos. Talvez, porque essa igreja aqui ela enche. Essa igreja aqui ela ocupa todo esse espaço e falta. E talvez em algum momento o teu vizinho da direita, o teu vizinho da esquerda, você que está em casa, já viu você saindo para ir para o culto. E daí agora a gente posta lá no Facebook, lá, culto às 10 da manhã e culto às 7 da noite. E daí a gente está em casa às 10 da manhã assistindo o culto, mas o vizinho que sabe que você é da igreja, ele fala: acho que ele não está vendo o culto não. Porque o culto é o culto. O culto ele tem que pegar você. Ele tem que te remoer por dentro, ele tem que transformar, ele tem que te virar do avesso. Então você que está em casa aí, se teu vizinho não está indo mais para a igreja, aqui do lado ou do outro lado, ergue teu som no último.
Ergue o volume da tua TV no último. Ergue e entra nesse ambiente de encorajamento aqui. O Senhor, Ele vai te pegar aí dentro da tua casa, Ele vai te pegar no teu carro, Ele vai te pegar no teu trabalho, onde quer que você esteja. A intenção do Senhor aqui é que você retorne ao plano A, você retorne para os caminhos, retorne ao verdadeiro propósito. E isso que Ele quer fazer aqui conosco também. Talvez você ficou com medo todo esse tempo. Sim, deu medo. Mais do que o medo que tenta nos cercar é a coragem e a ousadia que está proposta aqui para você essa manhã. Você vai sair daqui de uma forma transformadora, de uma forma revigorada, de encorajamento, sim, de transformação, de mudança. Você precisa disso, porque de medo, de frustrações, de falta de coragem, o mundo está cheio. Está cheio. E você carrega dentro de você algo que o mundo ainda não conhece, que é a justiça, a paz e a alegria. A paz que o mundo não conhece, você está tendo o direito de levar para casa e apresentar para alguém aqui essa manhã. A alegria que talvez não estava proposta lá dentro do teu lar, em meio a tantas brigas, tantas discussões, você está tendo o direito nessa manhã e o discernimento que você pode levar essa alegria para dentro da sua casa e aplicar ela no relacionamento com a sua esposa, aplicar ela no relacionamento com o seu filho, aplicar essa paz que nos está proposta aqui essa manhã, lá no teu trabalho, lá no teu ambiente onde você é mais acusado. Amado, você precisa entender, o Espírito que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, Ele está derramando sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, uma medida de encorajamento. Sabe o que é? Essa medida de encorajamento é um revestimento da parte do céu. Então existe dois passos aqui. Existem os passos daquele que nem está vestido ainda, porque revestimento é uma nova roupa sobre aquele que já está vestido. Então primeiro nós vamos aqui todos juntos nos vestir. Nós vamos nos vestir. E então a gente vai ser revestido. Todo mundo junto. Todo mundo junto, você que está em casa. Talvez você ficou com medo todos esses dias. A palavra de encorajamento para você que está com um ponto de interrogação: abro a minha empresa ou não abro? Não olhe para as estatísticas. Acredite naquele que mandou você se jogar no sobrenatural, no impossível. Pode ir, porque todo o mundo aí fora está falando que as pessoas estão quebrando. As empresas estão quebrando, Mateus. Os negócios não estão indo bem. E aí uma dose de medo acomete aquelas pessoas. E sabe quem se sobrepõe? Quem avança? O corajoso. É o corajoso que avança no dia do medo. É o corajoso. Então, para você que está em casa e quer abrir o teu negócio, vai fundo, começa, dê os teus primeiros passos de fé. Não olhe para as circunstâncias. Você que quer ser reposicionado, você quer voltar ao objetivo, voltar aos teus sonhos. Ei, nessa manhã o Senhor está falando para você: não espere tudo está normal, porque nada vai voltar ao normal. Você tem que começar a voltar a sonhar agora, voltar ao propósito agora. Você precisa ser reconectado à sua rota, ao seu caminho. Sim. Vamos lá. E eu preciso de você aqui. Eu preciso de vocês aqui. Eu, quando era mais jovem, eu gritava, pulava, esperneava lá no mundão. E agora aqui eu não sou diferente. Você precisa vir comigo. Vocês precisam se soltar, galera. É você. O nosso, segura aí. Sabe qual que é o nosso erro? O nosso erro, pais,
porque eu sou pai também. O nosso erro é trazer os nossos filhos para dentro das nossas cadeias. O nosso erro é trazer os nossos filhos para dentro das nossas cadeias. Quem tem filho pequeno, né, os mais espoletinha, isso é natural de toda mãe que é protetora, ou todo pai, o filho vai subir na cadeira, nós já logo gritamos: desce daí, vai quebrar um pescoço, vai quebrar uma perna, você vai se quebrar inteiro. Mas não é verdade. Isso é o que nós colocamos para eles. Então nós trazemos os nossos filhos para dentro de uma cadeia, e nós queremos que os nossos filhos sejam livres dentro da cadeia que nós colocamos ele. Então, mais do que os nossos filhos serem livres dentro das nossas cadeias, nós temos que nos libertar para libertar os nossos filhos. Nós temos que sair de dentro, porque só vai libertar aquele que está lá fora, amado. Quem está fora da prisão vai libertar o que está dentro. Então eu quero convidar vocês: se desprenda de tudo. Se desprenda. Isso é doido, amado. Eu falei aqui, pastor, Noé, ele teve que se desprender. Ele cortou as árvores, construiu a arca. Depois ele teve que se desprender, porque ele se achou seguro, ele se achou em paz debaixo daquilo que Deus falou para ele. Só que chegou um tempo que tudo já estava normal, em paz, e ele teve que se desprender daquilo que Deus falou para ele. Então são dias onde nós temos que deixar algumas coisas que Deus falou, que funcionou lá no começo, mas que agora, para nós romper isso que Deus falou, se tornou uma cadeia e não nos deixa avançar. Consegue compreender ou não? Eu preciso repetir o que eu já falei de Paulo. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Ele chegou a perseguir e matar os cristãos por zelo e amor a Deus. Mas chegou um ponto, ao caminho de Damasco, que ele teve que cair do cavalo e ter um encontro com Jesus Cristo. E Jesus Cristo teve que falar para ele: Paulo, por que você me persegue? E naquele momento Paulo teve que abrir mão das coisas de Deus para abraçar aquilo que era novo de Deus. Então há um tempo novo em meio à pandemia, há um tempo novo em meio a tudo isso que está acontecendo. Nós temos que se desprender, achar que tudo vai voltar como era antes, aquela euforia, tudo aquilo, todas aquelas coisas que acontecia, isso serviu para aquele tempo. Mas há um tempo novo agora, onde eu e você, nós temos que mergulhar no desconhecido, entrar nesse ambiente, entrar nesse lugar onde o Senhor está falando: ei, você precisa escavar, você precisa meter a mão nessa terra, você precisa parar de olhar para quem está do teu lado, porque ele não vai vender o que é dele para entregar o que é seu. É você que tem que vender o que é seu para alcançar aquilo que eu tenho. Então é particular, é só seu, é só meu. Pastor, mas o reino é nosso. Mas para você entender os teus dias no coletivo, você tem que primeiro entender os teus dias pessoais, para dar uma boa resposta a Deus, para a sociedade aí fora, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas escolas, nas ruas. Para nós darmos uma resposta, nós precisamos primeiro nos encontrar. Então essa manhã esse convite é para você. Vamos nos encontrar aqui. Eu queria pedir lá para vocês lá, distribua. Talvez você vai se sentir melhor, mais distante, separar. Pastor, que doideira é essa? No tempo que nós queremos ajuntar a igreja, sabe o que é, amado? Talvez o Senhor, ele tenha algo extraordinário para mim e eu fico encafifado. Vou falar essa palavra aqui. Eu fico temeroso do que o meu irmão aqui do lado vai falar, se eu falar uma língua